Aleluia, vamos colocar de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Todos vieram aqui para adorá-lo e bendizer o nome dele. Digam glória a Deus. Vamos fazer isso com toda a força nessa noite. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Vai chover. Abre as comportas. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva, peça a chuva de Deus, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abre as comportas. Abre as comportas dos céus. Diga, se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá, oh, se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chore por ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Do teu nome, e esse ambiente já está diferente, porque já começou a adoração da tua igreja aqui. Oh Deus, envia uma palavra nessa noite. Traga cura, traga libertação, traga um tempo novo para nossas vidas. Deus, recebe
a adoração da tua igreja. Recebe como um cheiro suave. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Quem deseja a chuva de Deus, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Mantenha essas palmas assim, ó. Estamos aqui porque a graça dele está sobre nós. Bendito seja quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem traz a paz, quem traz a paz para o meu caos. Sua justiça é como o sol. Quem é? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou. Obrigado, Jesus, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Vamos todos a nossa voz declarar que ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
aquele que vive e reina. Aleluia. Estamos aqui por Ele, por causa dEle, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Levante suas mãos para adorar. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda minha adoração. Só a igreja declare: se não for para te adorar, para quê? Faz a tua adoração subir como um perfume gostoso até os céus. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para quê? Se não for para te servir, se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia! Com alegria louve! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. E se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui.
diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, como é bom estar, Senhor, na tua casa. Ah, queridos, na aliança antiga, ou no pacto antigo, as pessoas, era necessário uma oferta, um sacrifício, para que Deus, ele enfim, se manifestasse, para que o sacerdote pudesse interceder em favor de alguém, a respeito de alguma coisa. E Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Isso tem uma simbologia muito poderosa. E uma das simbologias que existe nesse rasgar de véu é que a antiga aliança, ela foi quebrada, ou seja, os pactos antigos foram quebrados. E a partir de agora, todos têm acesso para entrar no novo e vivo caminho. Todos têm acesso à adoração. E para você conseguir chegar nesse caminho, para você conseguir chegar nesse lugar, o caminho mais curto é o caminho da adoração. As pessoas tentam entender o que está por trás das galáxias, se realmente existe um Deus. Estudam dezenas de anos da sua vida e eles não entenderam que para você ter a certeza se Deus existe ou não, se Deus existe ou não, é muito simples. É só você tentar se comunicar com Ele. É só você quebrantar o coração, que eu te garanto que você vai sentir algo diferente. É só você erguer a sua voz aos céus e falar: Tu és digno, Tu és digno. É só você erguer as suas mãos e falar: Aleluia, glória a Deus. E não será necessário anos de estudo para querer descobrir aonde Deus está. Basta apenas levantar as mãos e dizer glória a Deus e aleluia, e a tua adoração vai te levar até Deus. Na verdade, você vai descobrir que Ele está dentro de você. E Ele se move. E Ele se move através do Espírito Santo. Oh Deus, hoje nós não temos ofertas para te entregar. Nós não temos sacrifícios, nós não temos animais. Não. Porque Cristo, Ele foi o Cordeiro vivo. Mas nós temos algo muito importante, essencial para te entregar. Que é um coração apaixonado, que é um coração quebrantado por ti. Recebe, Deus. Não tenho nada para te oferecer.
E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar. De amor me inclino diante de ti. Rei que perdoa multidões de erros, me inclino diante de ti para declarar que Ele é digno eternamente, digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada, nada não, nada que te possa surpreender. Só um coração, esse é todo teu, Senhor, de mais ninguém. Quebrantar.
glória. Tudo veio de ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Só a igreja, vai. Ninguém vai roubar tua glória. Porque tudo volta para ti. Tudo veio de ti e tudo volta para ti, amado meu, amado meu. Tudo veio de ti, tudo veio de ti, tudo volta para ti, amado da minha alma. Oh, tudo veio e tudo volta. Tudo que eu tenho vem de ti e tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti. Vai, querido, entregue ao Senhor. Entregue a Ele o que é de direito. Entregue a Ele aquilo que está no teu coração. Entrega a Ele o que a letra da canção não diz. Vai mais profundo nesta noite. Tudo volta. Tu és Senhor e Rei. Diga, governas. Governas sobre o universo. Diga, justo e fiel. Vestido de glória e poder, reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Diga, em adoração. Em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. E a tua igreja também declara que tu és. Tu és Senhor e Rei, governas Governas sobre
vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Vai, querido, se prostre diante dele. Erguemos o teu santo nome, em ador, sem reservas. Levante suas mãos e se entregue. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo, ó Santo, ó Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Santo Deus está aqui. O Santo Deus está aqui. Perceba, perceba, perceba. O Santo Deus, o Santo Deus, aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Aquele que envia anjos, anjos ministradores, para desbloquear o que está retido nos céus. Oh, xeretarabalabalaba. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Santo, habita entre nós, Santo Deus. Habita, habita, habita entre nós. Vem com o teu fogo. Vem. Habita, 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 habita entre nós, Santo, Santo, oh. Habita entre nós, por favor, nós te pedimos. Queremos algo novo nessa noite, Deus. Oh, oh, oh. Ele quer habitar com força nessa noite. Santo, 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 Santo. Oh. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por esse momento tão importante na nossa vida. Derrama a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode aplaudir a Ele.
Graças a Deus. Tome seu lugar, queridos. Isso, você não pode apertar a mão do seu irmão, mas bate de cotovelo aí, né? Amigos, terça-feira agora nós temos culto da família e estamos numa época importante, que é a época de festa para a sua igreja. Sua igreja completa 19 anos de existência. Acerta aqui para mim. Nesse mês de julho, que eu esqueci de apertar a programação. Só volta aí para mim. Nesse mês de julho, então você tem essa oportunidade de estar conosco. Terça-feira, nós vamos receber uma parte da igreja de São Mateus, que vai estar aqui conosco. E o Everton, meu sobrinho, vai estar trazendo a mensagem para a gente, falando do amor de Deus. Então, eu convido você a estar conosco nessa terça-feira. No próximo domingo à noite, nós vamos receber o apóstolo Marcelo Lima Rodrigues, da igreja Nova Vida, Terra dos Milagres. Esse é o irmão da Márcia, meu cunhado. Nós fomos ordenados juntos, não é isso? E nós vamos fazer aí um tempo de ministério, 21 anos esse ano. E eu dou graças a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. E nós vamos começar um novo mês, né? Vamos ter o último culto aqui, que vai ser o culto que vai ser dado para os casais, também em questão do aniversário. E no nosso novo mês, que nós vamos entrar em agosto, nós vamos voltar com todos os nossos cultos. Nosso culto pela manhã, a nossa escola bíblica, temos a oração dos diáconos de manhã, consagração normal. Vamos ter nossa escola bíblica dominical, não é isso? Depois da nossa escola bíblica dominical, nós vamos ter o nosso culto, Manhã de Glória. E a terça-feira, nosso culto à família. Quinta-feira, nosso culto normal, a partir de agosto, não é isso? Então, nós estamos voltando agora, a partir de agosto, com todos os nossos cultos. Culto de família, culto de homens, que já está acontecendo. Ontem, querido, quem é homem aqui, levante a mão. Graças a Deus que você é homem. Mas eu vi poucos homens aqui ontem, né? E ontem nós tivemos um culto memorável, um culto muito abençoado por Deus, ontem no culto de homens, sabe? Nossos homens aqui estão crescendo, nós estamos desenvolvendo um trabalho excelente. Diácono Wagner tem feito assim, um trabalho de qualidade. Ontem nós fizemos uma dinâmica aqui muito boa, conversativa, né, discursiva. Foi um trabalho excelente. Então, você que é homem, se prenda nessas datas dos cultos de homens aqui nesta igreja. Eu acho que você vai gostar bastante do trabalho que está sendo realizado. Ontem nós tivemos louvor, não foi, Diácono Wagner? Louvor foi uma bênção o trabalho de ontem, foi muito bom o trabalho de ontem. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito aí no coração desses homens, né? Os homens, quando eles se ajuntam, saem coisas boas, né? Como as mulheres também, não é verdade? Mas nós precisamos que você compareça nos nossos cultos de homens. Você que é homem, né? Esteja conosco nos nossos cultos de homens. Então, nós vamos voltar todas as nossas programações. Não esqueça. E no mês que vem, eu vou estar iniciando logo na Santa Ceia, falando sobre lança o teu pão sobre as águas, né? Eu fico observando que pão também, ele fala em semente, né? E quando ele fala também em questão de lançar sobre as águas, quando você fala em pão, você fala numa matéria que quando cai sobre as águas, a destruição dele é tão rápido, né? É rápido demais a destruição desse pão. E eu queria que você já começasse a estudar, a procurar, a ler, né, que nós vamos levar essa temática até o final do mês de agosto. Eu vou abrir, alguns outros vão estar pregando, eu acho que até melhor do que eu, não é isso? E eu penso que vai ser uma bênção o trabalho, agora em agosto. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Você crê que você vai ser abençoado por Deus? Diga, eu creio. Amém, eu creio. Nosso batismo também, querido, está marcado para o dia 29 de agosto. Até agora, nós ainda não recebemos nenhuma palavra da Igreja de Nova Vida, de Bom Sucesso, que administra o sítio da Nova Vida.
mas nós estamos esperando que agora no mês de agosto, abrindo os colégios, porque eu acho que o colégio particular já vai abrir no dia 15 de agosto, não sei se eu estou errado, mas me falaram que aqui em São João, já em outros estados também, em alguns municípios também estão já com essa proposta. E eu penso que abrindo os colégios, com certeza, casa de festa, salão, sítio, vai começar a reabrir. Então, eu estou assim com o meu coração fervilhante para o dia 29 de agosto, que vai ser o nosso batismo com passeio. Nosso batismo, praticamente, quase todos já pagaram. Nosso sítio já está lá totalmente pago. E o ônibus também, falta um pedaço muito pequeno para a gente pagar os 2 ônibus que vai nos levar até o sítio. Então, eu espero que você ore, que você clame ao Senhor para que esse batismo aconteça. Amém, amados? Eu sei que vai ser uma bênção, tem gente boa. Você vai conhecer um pessoal que vai se batizar aí, que tem buscado ao Senhor, tem clamado a Deus e vai ser um batismo muito espiritual. Todos os batismos são espirituais, não é isso? Mas eu penso que cada um tem a sua marca e esse vai ter a marca dele. Amém? Amém, queridos? Tem alguém que faz aniversário? O Reis fez aniversário no dia 17. Está aqui? Amém. Tem a Fátima e tem o Reis. É isso? Reis vai vir aqui te orar. Cadê a Fátima? Vem cá, Fátima, para a gente orar ao Senhor, agradecer a Deus pela vida de vocês. Tem mais alguém que faz, que fez? Vem cá, meu filho, para a gente orar por você. Esse é o Luciano. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes desse mês, né? Mês de julho, mês tão bonito para essa igreja, né? E para aqueles que fazem também aniversário, né? Nesse mês de julho, não é verdade? Vamos agradecer a Deus. Vocês passam para cá, para me orar por vocês. Vocês podem vir para cá. Só gente boa, né? Você pode estender as suas mãos aqui para frente, para a gente orar? Amém? Quem que faz aniversário aí, meu nobre? É você que faz? Quem? Ah, você fez dia 13. Amém. Dentro desse mês também. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar. Amém? Nosso Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que nesse mês de julho estão completando mais um ano de existência neste mundo, e eu penso que vai completar anos e mais anos ainda, ó Pai, porque as tuas mãos estão sobre os teus filhos. Abençoa, Pai, cada família, cada colega de caminhada que aqui está. Eu quero declarar a tua glória, o teu poder e a tua bênção, Senhor, que se repitam anos e mais anos para que o teu nome seja glorificado. Abençoamos os teus filhos em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Parabéns. Parabéns, hein? Dia 13, parabéns, gente. Ai. Andar de máscara já é feio, andar com máscara do Flamengo piorou, né? Isso é bom demais. O troço já é chato, ainda andar com máscara do Flamengo, o cara fica mais chato ainda, né? Sou botafoguense, não arredo o pé não, rapaz. Vamos orar, estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Aqui está a chave de um veículo, chave de uma casa. Eu te peço, Pai, que a tua graça esteja sobre a vida dessas pessoas que estão adquirindo bênçãos nesse tempo, Pai. Ó Pai, tu tem nos dado bênção em tempos difíceis, tu tem realizado sonhos desta igreja, sonhos dos teus filhos. Eu peço a tua bênção, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, sobre a vida de cada um colega neste momento, que possui, ó Pai, está possuindo uma bênção de uma casa própria e de um veículo. Eu te dou graça e abençoo a vida dos teus filhos, no nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus, queridos. Queridos, esqueci de alguma coisa, Wagner? Não? Querido, nós vamos fazer o nosso ofertório. Peço o seu amor, peço a sua generosidade nesse momento que eu também acho que é muito importante. É o momento que nós entregamos a Deus dízimos e oferta, sabe? Eu sempre digo que a fidelidade a Deus gera frutos na nossa vida. Abençoando. Quando eu abençoo, eu sou abençoado, sabe? Quando você abençoa a casa de Deus, automaticamente Deus vai abençoar a sua vida. Eu conheço pessoas, queridos, que não são dizimistas e sabem o processo
sabe o mandamento do que é ser dizimista e não faz. E Deus, ele tem misericórdia de pessoas assim. Deus tem misericórdia e continua investindo e abençoando, muitas das vezes por amor aos filhos, sabe? Por amor à esposa, Deus continua abençoando. Mas chega um momento que Deus, ele tem de reagir diante da reação do cidadão ou da pessoa que está negando aquilo, né, que é de Deus, não é dele. E tem momentos que chega na vida da pessoa que a pessoa vai sentir realmente o que é não participar de algo tão importante que é entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Muitos, diante da sua caminhada, pensam que o que tem, se ele retirar um pedaço, não vai dar para ele sobreviver ou viver, sabe? Mas eu vou pedir a Deus que Deus, ele toque no seu coração e o Espírito Santo venha te informar que o que você tem nas suas mãos ainda é pouco. Porque se você passar a ser um dizimista, Deus, ele vai multiplicar, triplicar o que tem na sua mão. Só quero te informar isso. Então faça prova de Deus e você verá as maravilhas do Senhor sendo derramadas na sua vida. Se você crê assim, diga: eu creio.
Vocês vão ver uma dança especial hoje, nesta noite. Não é só porque minha filha está dançando, não, mas o propósito, né, delas no culto de mulheres que aconteceu na sexta-feira, elas dedicaram esse louvor à minha pessoa, me parabenizando também pelos 19 anos da igreja. Não só eu que estou fazendo aniversário, mas todos nós, não é verdade? Estamos completando, e eu quero dividir essa minha bênção, repartir essa minha bênção com os irmãos. Os irmãos querem um pedaço dela? Amém. Então essa dança é um pedaço, né, da bênção que eu recebi aí na sexta-feira. É a mesma, né? Vocês não vão... pensei que eu estou falando aqui e de repente é outra coisa, né? Mas muito linda. Você vai gostar dessa apresentação. Amém?
Amém, graças a Deus. Vocês gostaram, gente? Amém, graças a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Nossa igreja completa 19 anos de existência e nós escolhemos alguns pastores para estar aqui conosco. E um desses pastores é o pastor Leandro. Eu gostaria que você o recebesse, depois ele vai apresentar a família dele, com uma salva de palmas a Deus pela vida dele. Pastor Leandro, por favor. Mais forte, vai. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Segura aí, mulher. Isso. Vocês estão bem? Minhas filhas falaram assim: papai, é aquela igreja que parece um cinema. Falou assim mesmo. Quando ela entrou aqui, aquela que a gente viu a Cristina Mel, né, pai? Eu falei: minha filha. Nem lembrou do senhor não, pastor Raniel. É incrível, né? Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos essa noite no livro do profeta Abacuque. Uma vez mais, Deus me leva à reflexão desse livro. Enquanto você procura a porção para essa noite, eu quero glorificar ao Senhor Jesus pelos 19 anos da igreja dele reunida aqui. Deus abençoe o pastor Ney Teodoro, sua esposa, os obreiros que aqui militam esses 19 anos. 19 anos não são 19 dias, né, irmão? Nem 19 meses. Tenho para mim que foram 19 anos de muitas conquistas, mas também de muitas lutas, né? 19 anos de alegria, de choro, mas eu diria 19 anos de resiliência, né? Deus abençoe sua vida, pastor, a todos os membros aqui. E eu me sinto muito honrado de poder participar desse momento, né? Quem sabe daqui a 20 anos ou 21 anos eu estarei aqui no 40º ano da igreja, falando que eu preguei no 19º, né? Que bênção. Deus abençoe. Eu estou acompanhado da minha esposa, certo? Da minha filha, que resolveu dançar agora ali também. Só o sangue de Jesus. Deus abençoe meu amigo, pastor Mildo. Pô, faz aqui, bota aquilo lá no status lá, eu me emocionei, né? Deus abençoe. Cadê sua esposa? Ela estava aí. Deus abençoe, querida, tá bom? Vamos para o texto? O que nós vamos fazer? Nós vamos ler o capítulo 1, alguns versículos, o 2, alguns versículos, o 3, alguns versículos, tá bom? Beleza? Abacuque, vamos lá. Capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não me salvarás. Por qual razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que quem possa, correndo, passar, possa ler. Ou para quem possa passar correndo, ler. Capítulo 3, versículo 2, bem rapidinho, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, tornai-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. O versículo de número 17 diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Dê um retumbante glória a Deus. Se assente, meu irmão. Obrigado, querido. Meus irmãos, Abacuque é um profeta pré-exílico, e quando eu falo exílio, eu me refiro ao exílio de Judá, o exílio babilônico, o exílio do Reino do Sul. Ele é um profeta pré-exílico. Nós temos profetas pós-exílico, como é o caso de Ageu, que profetizou a glória da última casa seria maior que a primeira, um profeta pós-exílico. Mas nós temos Abacuque que vem antes desse momento. Ele é um profeta que tem algumas diferenças dos outros, dos demais, pelo menos no seu livro. O livro do profeta Abacuque, ele foge um pouco da regra, aquela regra geral, né? Assim diz o Senhor, pá. Assim diz o Senhor para o reino do norte, assim diz o Senhor para o reino do sul, assim diz o Senhor para o rei de Tiro, de Sidom. Foge desse escopo aqui, né? Ele é um livro com soliláquio, com uma pergunta, resposta, com diálogo. É um livro onde você tem um profeta questionando ao todo tempo e um Deus que faz ele entender que os seus questionamentos eram vazios perante a grandeza de Deus. Então o livro se constitui nisso. O profeta pergunta, Deus responde. Deus pergunta, o profeta responde. O profeta pergunta, Deus se cala. Deus se cala, o profeta espera para ouvir Deus, o que Deus vai falar. E o livro vai e vem de um diálogo. Então, se você abrir os 3 capítulos de Abacuque, você não vai ter Deus direcionando uma profecia direta ao povo. O que você vai ter é Deus respondendo a oração de alguém que lamure a todo tempo. Abacuque, ele está vendo que a lei está frouxa, ele está vendo que os juízes julgam erroneamente, ele está vendo que a palavra já não é mais tão aplicada, ele está vendo que o templo não passa de uma rotina para o povo, e ele começa a falar com aquele que ele deve falar. Eu aprendo com Abacuque que certas coisas eu não preciso falar para homens, eu preciso falar com Deus. E Abacuque nos ensina a falar com Deus, nos ensina a orar a Deus. Deus precisa nos ouvir. Deus precisa ouvir as nossas orações, ouvir o nosso clamor. Quando eu falo de precisa, não que isso vai acrescentar a Deus alguma coisa, porque a oração não muda Deus em nada, a oração muda quem ora. Então, quando você ora, você é mudado. Então, Deus precisa que você fale algumas coisas com Ele. Quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus fala que o seu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. E Ele diz para você não usar de vã repetição, porque o seu Pai já sabe o que você vai pedir. Aí alguém mais esperto diz assim, se Ele sabe o que eu vou pedir, então para que eu devo orar? Não é isso que alguém pergunta? Se Ele sabe o que eu vou pedir, eu vou orar para quê? Então, na verdade, o que está implícito é a soberania de Deus, e Deus dizendo para você, não, quando você não ora para mudar nada em mim. Quando você ora para mudar em você. É a ideia que eu sempre falo do psicólogo. Quem vai no psicólogo paga um dinheiro para ouvir o camarada falar alguma coisa, sim ou não? E quando você chega lá, você faz 5 sessões, quando sai da sessão, alguém diz para você, ei, o que tu falou? Não, até agora eu não falei nada, até agora ele não falou nada, quem falou fui eu. Eu falei da minha vida, falei da minha infância, falei do meu casamento, falei dos meus filhos, e como você está? Estou melhor. Mas o que ele falou? Não, ele não falou nada até agora, é só eu que falei mesmo. Mas por que você está bem? Não, só o ato de eu falar, eu fiquei melhor. Não é assim? É a mesma coisa com Deus. Quando você entra no quarto de oração, Deus às vezes não te fala nem nada, mas só o ato de você falar com Ele, você já se sente melhor, já se sente leve. E Abacuque pratica esse ato da oração.
E ele então começa a orar a Deus, Senhor, 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 só que Deus não o responde. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta, por favor, nós vamos entrar aqui no texto. Você vai ver o seguinte, que ele fala para o Senhor, Senhor, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Então a primeira coisa que nós vamos analisar é o silêncio de Deus. Abacuque está dizendo que ele clama a Deus e Deus não o responde, gente. Ele clama a Deus e Deus não fala com ele. Pior do que o juízo de Deus, pior do que o não de Deus, pior do que o stop de Deus, é o silêncio dele. Quando você não sabe se está certo ou se está errado, se o que você está passando é mão de Deus, é o diabo ou é culpa sua. Quando você não tem resposta para as suas orações. Quando você vem para a igreja e diz, hoje Deus vai falar, vai me dar uma resposta, se é para eu abrir aquele negócio ou não é. Aí você senta aí. Aí o irmão do lado, meu Deus, como você está falando, Senhor? Aí o louvor vai, aí eu sou daquela época que tinha uns profetas dentro da igreja assim, né? Ele levanta assim, vai na tua direção, aí tu vê assim, ai meu Deus, isso, fala comigo, Senhor. Aí ele vai na pessoa de trás assim, você, meu pai. Quando ele voltar, vai vir em mim, quer ver? Ele volta, passa direto, né? Você fica, eu ia para o ciclo de oração com as irmãs, aquelas irmãs que tinham uns coques assim, né? Usavam umas roupas largas, eu ia para o ciclo de oração com elas, ficava lá, quando eu estava no pecado, eu entrava, Senhor, perdoa meu pecado, minha falha, não revela nada, não fala nada com elas a meu respeito. Mas quando eu me sentia melhorzinho, eu falava, Senhor, fala tudo hoje abre a minha vida para ela, que eu preciso que o Senhor fale alguma coisa. E eu ficava namorando ela com os olhos assim, fala, irmã, vai, mano, entrega alguma coisa. Quando eu não falava nada, no final eu dava o golpe, né? Todo mundo dá o golpe aí no final. E eu no final, irmã, tem como você orar por mim? E aí, irmã, ora aí por mim. Aí eu dava o golpe. Aí ela orava, eu prestava mais atenção no que ela estava orando, porque para ver se saía alguma coisa, né? No final ela falava assim, irmã, Deus não... Hein? Porque é agoniante o silêncio de Deus. É melhor você ouvir Deus dizer para você que não está te agradando a sua postura, que Ele não está se agradando de certas amizades, que Ele não está se agradando de certas alianças, do que Ele ficar calado perante alguém que clama. Alguém que clama quer ver as suas orações ser respondidas. E quando Deus se cala, isso é agoniante. Quando Zacarias entra, pastor Humilde entende de Bíblia, quando Zacarias entra para o templo, ele é sacerdote. Quando ele entra para o templo, o povo fica fora orando a hora do incenso. Por quê? 400 anos que Deus não falava com o povo. O período interbíblico chegou, o silêncio profético chegou junto. Malaquias foi o último profeta que profetizou, o povo está agoniado. 400 anos sem voz profética. Quando o sacerdote entra, não é profeta. Quando o sacerdote entra, alguém vai para o joelho e diz, Senhor, eu sei que ele é sacerdote, mas fala alguma coisa com ele. Quando o cara sai de lá, o cara sai mudo. Alguém diz, não é possível. Não é possível, que o silêncio de Deus agonia. Mas tem um segundo questionamento. Vamos lá? O primeiro é que, gente? Até quando clamarei e tu não me escuta? Então o primeiro fala do si. Segundo, Senhor, até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Ele está falando da inação de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, tu pode até ficar calado, que o Senhor é o Deus. Mas faz alguma coisa. A Cassiane canta, Senhor, quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Só que o Senhor está em silêncio e eu não estou vendo o Senhor trabalhar. Esse é o nosso equívoco. É que a gente quer ver Deus trabalhar. E nem sempre nós enxergamos o trabalhar dele. Você está dormindo, mas ele está trabalhando. Você está em Vila Rosalia e ele está trabalhando lá em Niterói, salvando alguém agora. Você está no culto, mas Deus está trabalhando em alguém na sua casa. Oh, você está querendo ver ao tempo todo, ele está dizendo, se eu abrisse o mundo espiritual para ver quantos demônios tentou acabar com a tua família, essa semana você já estaria com a mão levantada dando glória a Deus e aleluia, porque nem tudo você enxerga e vê. E ele está agoniado, ele diz, até quando eu clamarei violência e tu não virás? Gente, ele está dizendo, Senhor, pelo menos vem. Se o Senhor não quiser falar, não fala, mas pelo menos age. É ele que está dizendo isso. O Senhor está quieto demais. Não tem hora que parece que é assim, irmão?
Pô, irmão, Deus não fala nada e também parece que as coisas não vai. Terceiro, primeiro é qual? Segundo, não, inação de Deus. Deus não age na visão dele. Deus não. Ao terceiro. E por qual causa, vamos positivamente aqui, e por qual causa o Senhor faz-me ver? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, já que o Senhor não quer me ouvir, já que o Senhor não quer agir, por que o Senhor me faz ver a coisa errada então? Por que o Senhor faz eu enxergar os problemas, se o Senhor não pode resolvê-los? Ou se o Senhor não quer resolvê-los? Eu me lembro que, quando eu orava pela minha mãe sair da vida torta que ela levava, eu falava todo dia para o Senhor: Senhor, quando eu estiver evangelizando com os irmãos, não deixa eu entrar no bar e minha mãe está lá não, que isso me machuca demais. E era exatamente o oposto que acontecia. Quando eu saía, quando eu entrava nos forró da vida, no baile, quem estava lá? E ela era que fazia mais vergonha, gritava mais do que todo mundo: meu filho é um pastor. Eu falo: Senhor, por que tu me deixas ver isso? Se o Senhor não quer fazer, eu entendo o seu tempo, mas não faça eu ver o Senhor parado. Alguém está entendendo? Ele está dizendo: por que o Senhor só mostra para mim? Por que só eu enxergo fulano todo torto? Por que essa situação está assim? E por que o Senhor fez logo eu enxergar isso? Por quê? Por quê? Abacuque está cheio de porquês. Parece os crentes de hoje. Então Deus resolve falar com ele. Deus diz: Abacuque, aleluia, eu vou levantar os caldeus para abater esse povo aí que você ora. A galera não gosta de orar mais não? Não, Senhor. Então eu vou levantar os caldeus e eles vão aprender a orar. O pessoal aí não gosta de louvar mais não, Senhor. Então eu vou levantar os caldeus e eles vão buscar ao Senhor. Aí Abacuque diz: não, Deus! Aí também não. É igual aquela mãe que fala assim: Senhor, salva o meu filho, liberta ele. Eu estou sabendo que ele está indo lá no Chapadão, lá na terra do Leandro, tira ele de lá, liberta ele, Senhor. Aí o Senhor diz: tá bom, eu vou dar só um, entendeu? Só o dedinho mindinho assim, ó, tuf, nele. Ele vai ficar assim, né, meio assim, mas depois ele vai melhorar. Aí diz: não, Senhor, mas não toca nele não, que senão eu sofro. Aí eu digo: você quer que eu trabalhe ou não quer que eu trabalhe? Abacuque está dizendo: Senhor, eu pedi para o Senhor trabalhar na vida do povo. Não é para o Senhor levantar uma nação ímpia para abater o povo. Eu disse: sim, mas o povo tem crente que só aprende na prova. A prova às vezes se torna a manutenção do relacionamento com o crente com Deus. É por isso que prova não acaba, ela é substituída. Quando você acaba uma da acusação de graça tomando Guaraná, Deus te dá outra. Diz: toma aqui essa aqui, porque essa aqui vai fazer você agora jejuar. A outra só te fez orar, não te fez jejuar. Essa aqui vai te fazer jejuar. E quando tu acaba, quer dizer: isso, essa aí jejuou, né? Agora você vai aprender a ler a Bíblia. Então toma essa aqui. Aí tu aprende a ler a Bíblia. Essa aqui tu vai aprender para o escuto. Essa aqui tu vai aprender para a escola bíblica. Essa aqui, e você vai crescendo com as provações. Provação não é para matar o crente. Provação é para fazer o crente crescer. Amém ou não? Então Deus está dizendo: eu vou provar. Para quê? Para que eles venham. Abacuque diz: não, mas assim também não quero. Um dia eu fui orar pelo marido de uma irmã, né? Ele era complicadinho, ele tinha um espírito popó e tal, essas coisas. Complicado, pastor. E a gente foi orar, né? Senhor, liberta. Tal. Aí ela: pastor, não aguento mais. Eu fui na consagração, pastor. O profeta falou que Deus vai apertar meu marido, pastor. Eu falei: o que que tem, irmã? O que que tem que quando Deus aperta ele, me aperta também, porque é eu que vou cuidar dele. Eu falei: agora eu entendi. Ela disse: mas aí dói em mim. Eu falei: irmão, pois bem, mas você vai ver se ele não vai rapidinho entrar na linha. Aí Deus levou o cara para passear lá em Bangu 1. Aí, meu amigo, Jeová Shalom, Jeová Jireh, eterno, grande, poderoso. O homem está mudado. Eu falei: deixa Deus trabalhar, querida. Deus sabe como trabalhar. Então ele diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu te peço para o Senhor trabalhar, o Senhor quer punir o povo. Aí o capítulo 2 ele diz, está aberta a Bíblia aí? Sobre a minha guarda estarei,
E sobre a torre, diga a torre. Outras traduções fala fortaleza, me apresentarei e vigiarei. Ele está dizendo, vou subir para a torre de vigia, vou subir para o lugar do atalaia. Para quê? Para ouvir agora o que ele tem para falar comigo. Gente, me parece, pastor Ronildo, que esse camarada está começando a ter um discernimento. O que ele está tendo aqui? Ele começa questionando, depois Deus fala para ele o que vai fazer, e agora no capítulo 2, se você for olhar essa evolução aí comigo, você vai entender. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, parece que o Senhor está querendo falar, mas as muitas vozes daqui de baixo não me deixam lhe ouvir. Então, vou subir para a torre de vigia, vou me colocar lá, vou vasculhar a história, vou vasculhar o seu livro, vou ler a sua palavra para ver o que o Senhor tem para me falar e o que eu vou te responder. Porque, querido, uma coisa é o pastor te questionar, outra coisa é o teu patrão te questionar, outra coisa é o teu filho te questionar, outra coisa é Deus te questionar. Eu me lembro que ele questionou a Jó, e as perguntas foram mais ou menos assim: Jó, onde tu estava quando Satanás ainda cantava para mim? Jó, onde tu estava quando eu bati os alicerces da terra e fundei o mundo? Jó, a Jó falou assim: não tem como responder não, Senhor. É ou não é? As perguntas de Deus são retóricas. Então, eu vou subir para a torre. Por quê? Porque as muitas vozes me embaralham. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Deus está dizendo que tem hora que é necessário você sair do meio. Tem hora que é necessário você subir para uma torre de oração. Observa que eu não estou falando de um isolamento depressivo, igual de Elias. Eu estou falando de um isolamento para pedir a morte. Eu estou falando de um isolamento estratégico. Alguém que se isola para ouvir Deus melhor. Alguém que diz, agora, ao invés de levar meus projetos para 5, para 6, para 7, que tal compartilhar com Deus? Que tal falar com Ele? Que tal parar para ouvir o que Ele tem para falar nessa situação? Eu tenho reparado, meus irmãos, como nós estamos no século 21, falando de tudo para todo mundo, menos para Deus. Reparou como nós somos? Apertou, você liga para a mãe: mãe, ô pai, ô pastor. Então diz: eu estou aqui, cadê? Ele está dizendo, Deus quer falar comigo, mas as muitas vozes não deixam. É como se ele estivesse dizendo, deixa eu ensinar para você. Ele está dizendo, eu estou aqui embaixo, muitas vozes aqui embaixo, muita confusão aqui embaixo. Vou subir um degrau, vou subir de nível, vou pegar um pouquinho para me isolar, vou ficar calado, vou ficar um pouco recluso, não depressivamente, mas estrategicamente. Vou subir para a torre, e eu tenho uma palavra para você, para tu dar um glória a Deus. Quem vai para a torre tem visão que quem está embaixo não tem. É por isso que nas cidades tem atalaia. Para quê? Para que o atalaia veja o que o povo não consegue ver. Para que o atalaia de cima veja quem está embaixo não vê. Ele está dizendo, vou ampliar minha visão. Alguém sente Deus nessa palavra? Vou ampliar os horizontes, vou subir. Vou olhar com o olhar de cima. E aí, dito e feito. Quando ele sobe, o Senhor fala para ele: escreve a visão. Versículo 2. E torna bem legível. Jesus, como eu te sinto aqui. Sobre as tábuas. Para quê? Para que possa ler o que correndo passa. O primeiro outdoor da história foi aqui. Ele coloca em letras grandes. Escreve a visão que eu estou te dando. Levanta a mão aí, cheia de dedo, eu quero liberar uma palavra para você. Deus te deu uma visão. Talvez não deu para alguém mais. Mas Deus está dizendo para você, o que eu te dei, escreve bem grande.
Para que até aquele que passa correndo possa ver as maravilhas que Deus vai fazer. O que Deus está dizendo é: não vai ter desculpa, escreve grande, bota na geladeira, Deus falou que eu vou ser isso, 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 bota bem grande. Toda vez que você estiver desanimado, cabisbaixo, depressivo, você olha para a letra e diz: Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus que falou, Deus que disse, Deus falou, está falado, Ele falou, eu acredito, bota lá. Eu me lembro que quando eu fiz o Casados para Sempre, né? Me deram um cartaz grandão assim, falaram assim: bota lá no lugar que você mais passa. Aí eu falei: mas para que isso aqui? Bota lá. Minha filha até de vez em quando fala. A gente botou lá, bem na sala assim, grandão: estamos em reforma. Cada vez que eu, né, a chapa esquentava assim, né? Assim, só na minha casa acontece, na tua não. A chapa esquentava assim, aí eu falei assim para ela assim. Ela olha você também. Eu falei: vamos olhar junto. Tem coisas que você precisa anotar. Por favor, por favor. Olha o que diz Jó. Eu gosto de Bíblia, gente. Olha o que diz Jó. Capítulo 19 de Jó. Jó diz assim, ó: quisera eu que as minhas palavras fossem esculpidas numa pedra. Porque no versículo 25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levanta. A exegese do texto correta é: Jó pensa que vai morrer. Jó pensa que vai acabar. Ele jamais diz que ele não vai morrer. Ele fala: o meu Redentor vive. Ele diz: eu vou morrer. E como eu vou morrer, eu quero que as minhas palavras sejam esculpidas numa... Alguém vai dizer: teve um homem que passou por aqui, foi ferido até a morte, mas não murmurou, porque as palavras deles estão escritas. Então ele diz: eu quero que alguém me dê uma pedra, eu quero que seja esculpida lá, porque eu morro, mas o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Eu passo, mas o meu Redentor não passa. Eu pereço, mas o meu Redentor não perece. E em consequência disso, de deixar escrito o que ele queria deixar, Deus fala para ele: você não vai morrer não, meu filho, fica tranquilo. Ele termina o livro dizendo: eu sei que dentro do tu pode, nem o teu pensamento pode ser impedidos. Mas antes, ele quis escrever as promessas de Deus. Ele quis escrever. Você tem um caderno? Você tem um papel? O Hernani Dialop diz que um papel amarelado e uma caneta velha vale muito mais do que R$1.000, senhora. Que você anota: Deus falou. Eu não sei se eu consigo ser claro. Quem falou foi Deus. Deus falou. E Deus disse: escreve grande, para que quem passa correndo veja. O filho, a filha, e ele escreve. Deixou escrito lá. Escreveu. Vamos avançar? Vamos lá? Olha o capítulo 3. Gente, quem concorda comigo que esse cara está evoluindo? Ó, vou lembrar com você um. Ó a birra do um. Até quando, Senhor? Depois ele diz: ó Senhor, até quando gritarei, tu não vai vir? Eu estou acostumado a gritar, o Senhor vir. Oh Deus, por que o Senhor só me mostra? Ao 2, já evoluiu. Vou subir para a torre para ver o que ele tem para me perguntar, porque eu já perguntei muito a ele. Ele desce da torre. O que ele faz na torre? Ele vasculha a história. Ele vai ver o que Deus fez no passado. Quando você tiver com dúvida do que Deus fará no futuro, vasculhe o que Ele já fez com você no passado. Se você tiver dúvida se Ele está fazendo agora, veja o que Ele já fez com você no passado. Se Ele não abre a porta agora para você e você está em dúvida, veja quantas portas Ele já te abriu no passado. Eu tenho uma palavra para você, pega isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não te deve mais nada, porque Ele já fez tudo na cruz do Calvário por você. Então entenda uma coisa: quando você não vê a porta, abre hoje e fala assim: Senhor, aquele livramento, eu quase morri, mas não morri. Aquela cachaça que eu bebia não me matou. Aquela droga que eu usava não me matou. O meu filho que o Senhor livrou, o meu casamento que o Senhor restituiu. Ah, Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. É isso que ele está fazendo. Pastor Leandro, como é que você sabe que ele foi vasculhar o passado? Ele diz, o versículo 3 mostra para o passado e diz, Deus, capítulo 3, versículo 3 diz: Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. Temã e Parã, os dois montes, fica ali entre o Sinai. Ele está relembrando o efeito do Êxodo.
Ele está relembrando o que Moisés passou. Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor deu água no deserto de dentro da rocha, se o Senhor mandou cordonize na mão, era alto, o Senhor mandou na mão, se o Senhor deu uma comida que transliterando significa o que é isto? Maná. Se o Senhor deu um novo para o teu povo, se o Senhor fez Moisés ganhar a vitória só com o braço levantado, Senhor, se o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar, se o Senhor derrotou o inimigo, o que o Senhor mais não pode fazer? Ele vasculhou. Amém? Olha o 3 para a gente. Ele diz assim, ó: ouvi, Senhor. Alguém pode repetir comigo? Ouvi, Senhor. Ouvi. Ah, não, gente. Mas assim, entendeu? Ouvi, Senhor. O que ele ouviu, gente? O que ele ouviu, gente? Ele diz: Senhor, até aqui eu falei, até aqui eu gritei, até que eu esperneei, mas agora eu ouvi a tua palavra, eu vasculhei a sua história, agora eu me atentei para os seus desígnios, ouvi, Senhor, a tua palavra. Aí ele diz o resultado de ouvir: não só ouvi, como temi, Senhor. Quando eu parei para ouvir, eu temi aqui não é ter medo, temor aqui é reverência. Eu me prostrei, Senhor, diante da sua palavra. Ah, Senhor, posso te pedir uma coisa? Eu não sei se o Senhor vai levantar os caldeus, eu não sei se o Senhor vai colocar no leito, eu não sei se o Senhor vai apertar daqui, se o Senhor vai fechar a porta dali. Eu só peço uma coisa para o Senhor: aviva a tua obra, aviva a tua obra. Em outras palavras, pastor Ney, faça da sua maneira, faça da sua forma, faça do seu jeito. Meu jeito não presta, o teu jeito é o melhor. Aviva a tua obra. Eu gosto disso, gente. Olha como diz Humberto, eu gosto disso. Aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó: a tua obra. A tua. Ele está dizendo: Senhor, a obra não é minha, não. Senhor, aviva a tua obra na minha casa. A obra que tu vai fazer aqui não é minha, não, é do Senhor. Senhor, a tua obra nos meus negócios, porque essa empresa que me deu foi o Senhor. Senhor, a tua obra no meu filho, porque quem me deu ele foi o Senhor me deu. Então aviva o Senhor, a tua obra na vida dele é a tua, não é minha. Oh, aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque ele sabia que os caldeus viriam alguns anos depois. Ele diz: no meio dos anos, aviva a tua obra da sua forma. Eu gosto do Martin Lloyd Jones, quando ele diz o seguinte, no livro Avivamento, que ele comenta sobre Abacuque, ele fala o seguinte: o avivamento não está em nossas mãos. A agenda do avivamento não está na nossa mão. A gente não consegue agendar o avivamento. Eu já vi pessoas falarem assim: vamos fazer um culto de avivamento aqui. O Lloyd Jones diz: qual é o dia que você pode agendar um avivamento? Fala para mim. Amanhã vai acontecer um avivamento. E Deus diz: não. Então aviva você aí que eu não vou aparecer não, porque quem aviva sou eu. O avivamento não é agendado por nós. Mas eu vou te animar. O avivamento não é agendado por nós. O avivamento é buscado por nós. Nós não agendamos, mas podemos buscar. Nós não marcamos o dia e nem a hora, mas podemos orar todos os dias e todas as horas pelo avivamento. É isso que ele está dizendo: Senhor, o trabalhar não é meu, o trabalhar é seu, mas eu posso buscar por esse trabalhar. Aí ele diz: e no meio dos anos, fazei conhecida. Esse fazer conhecida é notifica, torna famosa a sua obra em nosso meio. Tem um amigo que ele grava um status assim: espalha para geral e finge que é fofoca. Ele grava um status assim, eu não sei de onde que ele pegou isso. E outras palavras: Senhor, espalha para todo mundo, o Senhor mesmo. A gente não vai precisar ficar falando o que o Senhor fez. O Senhor que vai espalhar para todo mundo, vai fazer conhecida a sua obra. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu conto de novo, que é sempre bom contar de novo. Eu me lembro que, acho que eu já contei. Me levaram para lanchar ali no... Ali, qual é o nome daquele lugar ali? Irajá, aquele polo... Vista Alegre. Me levaram para lanchar ali, né, pastor? Sabe como que é crente, né? Pastor, seu pregador vai lanchar. Eu falei: amém de Deus, irmão. O senhor quer ir? Eu falei: glória, aleluia. Aí virou para minha esposa: vamos embora? Aí a mulher falou assim: tá bom, vamos embora, né? Aí fomos.
Eu conheço ali, né? Eu falei, meu pai, já fui para aquelas casas de praia que você não conhece, assim, alguém falou, a casa lá é boa, tal, aonde? Vamos lá na Ilha do Japonês, aí você vai, tu nunca foi. Aí tu passa naqueles caxangão grandão, aí você diz, é aqui. Aí não é. Aí tu vai indo, aí vai, rapaz, mas sua casa bonita, aí vai chegando no fim da rua, já vai ficando barro, já. Aí tu... Aí você vai, não, meu pai, daqui a pouco vem um cercado, a gente tá começando a obra aqui, tem 2 quartos, mas dá pros 20 dormir legal, a gente vai, um deita pra cá, outro deita pra lá, vocês, Senhor, e aquelas casas do início, não vai ficar assim, calma. Foi igual eu e ela, a gente tá indo, né? Aí passamos no McDonald's, no Subway, qual é o nome? Subway. Passamos lá no MC Donald, né? Passamos no Burger King, eu tô vendo só passar as coisas boas, né, pastor? Eu tô vendo passar, aí xerife, aí não sei o que, do barbecue, da costela, eu tô, meu pai, onde que vai ser isso, Jesus? E passando tudo de bom mesmo, assim, aquele cheiro. E a minha filha, né, ai, né? Falei, embora. Aí quando chegou lá no fim da rua, aí ele, vira aqui à esquerda. Eu falei, não, foi polo gastronômico aqui. Eu vou virar à esquerda pra quê, meu filho? Aí virou uma esquerda, entramos numa rua. Estou falando de Deus fazer conhecida a obra na nossa vida. A rua deserta. Eu falei, ih, rapaz, que esse cara tá me sequestrando. Aí chegamos no lugar, uma garagenzinha. Assim, uma garagenzinha que eu digo assim, né, grande. E uma fila já imensa assim na porta. Ele falou assim, não, aqui a gente vai ficar na fila não, que aqui o camarada é meu amigo. Eu falei, amém, ué, que fila é essa? Não, isso aqui, rapaz, o melhor hambúrguer da região. Aí eu comigo, o melhor hambúrguer da região. Passei pelo Burger King, passei pelo MC Donald, passei por, né? Não sei o que, artesanal, não sei das quantas, e esse aqui é o melhor da região. Falei, não, tá bom então. Irmão, entrei. Eu tô ouvindo só o pessoal. Não, porque eu vim lá de Caxias. Eu disse, não, porque eu vim lá de sei de onde. Eu falei, rapaz, o negócio é bom mesmo. Falei, ele quer qual? Falei, o maior que tiver aí, filho. E tal, né? Na época eu pesava 113 quilos, né? Então eu brincava, né, irmão? Aí eu comi, ele quer mais? Eu falei, não assim, né? Você... Aí comi de novo. Aí eu falei, mulher, depois no sapatinho a gente vai voltar aqui, que negócio bom e tal. Ele, pastor, antes de ir embora, vamos lá na cozinha orar lá. O dono tá lá, vamos lá orar. Aí fui orar. Aí oramos. Aí ele falou pra mim a história do cara. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, rapaz, esse cara tinha uma loja dele, essa hamburgueria, era lá na Principal. Só que ele era crente em Cristo Jesus. Aí ele parou de dar dízimo, parou de ser ofertante, parou de ir para a igreja, porque não tinha tempo, que era lanchonete, então funcionava de domingo a domingo, segunda a segunda, não tinha mais tempo para a igreja, perdeu o casamento, perdeu tudo, e aí ele faliu. Falei, tá, e aí? Não chegou no hambúrguer ainda, o que tem? Ele disse, agora eu vou te contar. Ele voltou para Jesus, voltou para a família dele, voltou a ser dizimista fiel. E Deus falou para ele, a glória da última casa será maior que a primeira. Aí ele imaginou que Deus ia dar uma loja para ele maior do que a que ele tinha lá na Principal. Deus falou com ele, não, vou te dar aqui nessa garagem, mas você vai vender mais do que você vendia lá na Principal. Eu vou fazer o seu negócio ser conhecido. Ele falou, pastor, eu estou aqui na minha garagem. Mas eu já tenho uma filial lá no Rio Comprido, já tenho outra lá em Campo Grande, só daqui desta garagem. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, não sei, de onde tu é? Eu falei, sou lá da Pavuna. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, fazer conhecida no meio dos anos. Alguém me trouxe aqui. Ele falou, pois bem, pastor, todo dia vem alguém aqui de um bairro diferente. E eu já estou falando aqui que daqui a pouco tu vai lá também. Escuta, eu falei esse testemunho para você entender que Deus não precisa de marqueteiro, Deus não precisa de costa quente, Deus não precisa de mantenedor poderoso. Quando Deus quer, Deus levanta uma viúva para sustentar a sua obra. Ah!
gente, quando Deus quer, Deus pega a sua casa humilde e faz ser conhecida. Quando Deus quer, Deus pega a sua barraquinha de cachorro-quente e faz ser que mais vende dentro de um polo econômico, industrial, enfim. Deus faz essas coisas. Quem crê nisso? Ele diz, Senhor, é o meu marketing, pastor. E pastor, pode ser sincero, eu tenho a paz que eu não tinha antes. Aqui agora eu abro depois da igreja. Quem quiser comer, espera que depois da igreja eu abro aqui. Eu achei fenomenal. Eu falei, que hora você abre aquele? Meia-noite. Eu falei, que hora você abre aquele? 9 horas. Eu falei, que hora você fecha ele? Tem hora para fechar não, pastor. Enquanto tiver gente entrar para comer, eu vou... Deus faz essas coisas, irmãos. Vamos avançar? Ele diz, fazei-a conhecida, e na ira, lembra-te da misericórdia. Gente, vem comigo. Até quando, Senhor? Ele diz no início, não é isso? Até quando, Senhor? Depois ele diz, pastor Ney, Senhor, até quando clamareis? Gritarei violência, o Senhor não virás. Senhor, por que me fazem ver? 2, vou subir para a torre. 3, ouvi tua palavra, temi, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Estamos avançando aqui. Esse cara está crescendo, ele está evoluindo. Olha agora como que ele evolui de fato. Ele diz, Deus veio. Diga comigo, Deus veio. Não, tem que ser forte, irmão. Deus veio. Vou te fazer uma pergunta que você me responda. Quando é que Deus veio? Quando ele estava questionando ou quando ele ouviu a palavra e temeu? Pegou?
Por que Deus não veio no capítulo 1, gente? Até quando, Senhor? Por que Deus não veio no 2? Porque ele está confuso. No 3, ouvi, temi, aprendi. Traduzindo, ouvi, entendi, me aquietei. Ouvi, entendi, compreendi. Está na sua mão, está na sua vontade, está do seu jeito. Aí Deus diz, agora eu venho. Tu nem clamou, mas eu estou chegando. Olha Deus chegando, olha eu chegando. Pela manhã tem alegria. Eu quero perguntar se nessa noite, nesses 2 minutos que me restam, se tem alguém que quer confessar Jesus como Salvador, alguém que entrou nessa noite aqui, após essa pandemia, cheio de conflitos, e entendeu que a vontade de Deus é melhor para a sua vida. E você quer vir aqui confessar Jesus como teu Salvador, entregar tua vida para Ele. E eu quero ter esse privilégio de orar pela sua vida. Pastor, eu vim só visitar hoje, eu não sou crente não, mas eu não sou cristão não, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me tornar um dos tais. Tem alguém? Olha, se não tem, Deus abençoe. Pastor Ney, mais uma vez, muito obrigado. Aos músicos aqui, obrigado, vocês são bravos mesmo. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. O profeta era igualzinho a mim e a você. Amém, amados? Mas no final ele percebeu, né? Ele entendeu tudo. Tudinho. Todavia me alegrarei. Você pode se alegrar nesta noite? Você pode buscar uma alegria do seu coração? Você pode buscar uma alegria para o dia de amanhã? Querido, o dia de amanhã vai ser perfeito para você. Ah, pastor, mas vai vir as lutas. Opa! Me alegrarei. Pastor, eu sei que amanhã é dia do pagamento. Peraí, me alegrarei. A solução vai vir dos céus. Eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Você pode levantar as suas 2 mãos aos céus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode dizer isso para a sua dificuldade? Seu problema de amanhã, para as dívidas que estão nas suas mãos. Você pode dizer isso? Amanhã, para alguém que está te questionando, alguém que está te batendo, alguém que está dizendo que você não pode. Você pode dizer isso para alguém? Você pode dizer isso para você mesmo, que é a solução para a sua vida? Hein? Que é a solução para a sua vida? Você pode dizer isso para você? Você tem coragem de profetizar isso para a tua vida? Amém? Você tem coragem de fazer isso? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Reforça isso, ainda que a figueira não. Dê a resposta
Senhor, dê a resposta. Dê a resposta para Satanás. Dê a resposta para alguém. Aí está a sua fé, aí está a sua coragem. Oh, eu me alegrarei. Começa a sorrir, vai, começa a sorrir, começa a sorrir. Oh, se não tem alegria na sua vida, comece. Você questionou, você falou besteira aí, nesse tempo, mas hoje você teve uma resposta de Deus. Chegou um profeta aqui que fez você receber hoje uma resposta de Deus para a sua vida. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Ossos secos nesta noite, profetiza, lança o teu pão, lança a tua semente, lança, tenha força, coragem. Aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. Aleluia. Ramandaraba subiandará. Demanta laba subiai. Esses dias de aniversário da tua casa tem sido aniversário profético, Senhor. Profético, Pai. Tu tens falado através das pessoas que têm subido neste altar. Porque eu tenho certeza que quem escolheu as pessoas para subir aqui foi o Senhor. Foi o Senhor quem escolheu. Continue falando, Senhor.
Continue levantando o teu povo, Senhor. Continue levantando o teu povo com palavras. Que possamos comer desta palavra. Que possamos beber dessa água que está sendo derramada sobre esta igreja, Pai. Obrigado por esta noite mais uma vez. Obrigado pela tua presença sutil, suave. Obrigado, Jesus, pela tua manifestação. Que possamos levar para a nossa casa, degustar na nossa casa aquilo que recebemos nesta noite. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amigos, foi bom você ter vindo. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Obrigado, pastor Leandro, da família. E terça-feira estamos juntos, domingo estamos juntos também. Eu espero que você coma, não é isso? De tudo que foi te dado hoje. Essa janta maravilhosa, que você possa comer de tudo. E se sobrou, pode pegar aquela bolsinha branca e levar para casa. E pode distribuir para o seu esposo, para os seus filhos. Pode distribuir. Pode distribuir, que é comida boa. Amém? Comida estragada, não é comida boa, sabe? É daquele irmão lá da garagem. Você separou e... esse aqui é diferente. Amém? Amém, amados? Tá cheio? Pode colocar na bolsa aí e levar para casa, que é bênção. Amém, amados? E se você esquentar amanhã, ainda tá bom. Meu Deus, vai sobrar nada. Nada. Estenda suas mãos aos céus, Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos debaixo da tua proteção.